O momento que mudou. Tudo imagine por um segundo que você está diante de duas portas. Atrás da primeira está tudo aquilo que você deseja agora. O prazer imediato, a satisfação instantânea, aquela decisão impulsiva que seu cérebro grita para você tomar. Atrás da segunda porta está a pessoa que você poderia se tornar se dominasse completamente seus impulsos. A questão que vai definir seu destino é simples. Qual porta você escolhe abrir todos os dias? Bem-vindo ao Mentalidade Estoica, o canal onde transformamos sabedoria milenar em poder prático para a sua vida moderna. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que existe um problema. Talvez você tenha tomado decisões das quais se arrependeu segundos depois. Talvez você tenha destruído relacionamentos, oportunidades ou sua própria paz por não conseguir controlar aquele impulso momentâneo. Ou talvez você simplesmente esteja cansado de ser escravo das suas próprias emoções. Hoje, vou compartilhar com você algo que os grandes imperadores romanos sabiam, que os mais poderosos guerreiros da antiguidade dominavam, e que pode literalmente salvar sua vida da autodestruição. Não estou exagerando. Marco Aurélio, o imperador filósofo que governou Roma no auge de seu poder, escreveu em suas meditações privadas: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força." Essa única frase contém o segredo que vamos desvendar completamente neste vídeo. Armadilha invisível. Deixe-me contar sobre Marcos, um executivo de 42 anos que parecia ter tudo sob controle. Empresa de sucesso, família estruturada, respeito dos colegas. Mas Marcos tinha um segredo sombrio. Ele não conseguia controlar sua raiva. Numa reunião crucial com investidores japoneses, após meses de negociação, um comentário aparentemente inocente sobre sua apresentação disparou algo dentro dele. Em questão de segundos, anos de trabalho foram destruídos. As palavras que saíram de sua boca naquele momento de fúria não apenas encerraram o negócio de 50 milhões de dólares, mas também sua reputação no mercado. O que Marcos não sabia é que ele estava vivendo sob a tirania do que os estoicos chamavam de paixões. Não no sentido romântico, mas no sentido de sermos passivos diante de forças internas que nos controlam. Epicteto, que passou parte de sua vida como escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos estoicos, ensinava que somos escravos de duas maneiras: fisicamente, quando alguém controla nosso corpo, e mentalmente, quando nossos impulsos controlam nossas ações. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você fez algo sabendo que não deveria? Quantas vezes você disse palavras que gostaria de poder retirar? Quantas vezes você tomou decisões no calor do momento que mudaram o rumo da sua vida para pior? Se você está assentindo com a cabeça agora, saiba que não está sozinho. Estudos neurocientíficos modernos mostram que nosso cérebro primitivo, o sistema límbico, reage 500 milissegundos mais rápido que nosso córtex pré-frontal racional. Isso significa que o impulso chega antes do pensamento. É uma corrida que você está programado biologicamente para perder. Mas aqui está a reviravolta que muda tudo. Os estoicos descobriram há 2000 anos como hackear esse sistema. E não estou falando de suprimir emoções ou se tornar um robô sem sentimentos. Estou falando de algo muito mais poderoso: a capacidade de criar um espaço sagrado entre o estímulo e a resposta. Um momento de poder absoluto onde você, e apenas você, decide o que acontece em seguida. O preço do descontrole. Sêneca, conselheiro de imperadores e um dos homens mais ricos de Roma, perdeu tudo várias vezes em sua vida. Exilado, teve sua fortuna confiscada, foi condenado à morte. Mas em suas cartas, ele revela algo surpreendente. Sua maior batalha não foi contra inimigos externos, mas contra seus próprios impulsos. "Todo homem é acorrentado ao medo", escreveu ele, "e aquele que supera seus medos será verdadeiramente livre."
Vamos ser brutalmente honestos aqui. O custo de não dominar seus impulsos não é apenas algumas oportunidades perdidas. É muito mais profundo e devastador. É acordar aos 50 anos e perceber que você viveu a vida de outra pessoa, uma vida ditada por reações automáticas, por programações que você nunca questionou, por impulsos que você nunca aprendeu a controlar. É olhar para trás e ver um rastro de destruição, relacionamentos arruinados por palavras ditas na raiva, oportunidades desperdiçadas por medo irracional, anos perdidos em vícios que começaram como pequenos impulsos não controlados. No canal Mentalidade Estoica, não romantizamos a filosofia antiga. Nós a dissecamos, extraímos sua essência prática e a aplicamos cirurgicamente aos problemas modernos. E o problema do controle de impulsos nunca foi tão crítico quanto hoje. Vivemos numa era projetada para explorar nossas fraquezas impulsivas. Cada notificação no seu celular, cada propaganda que você vê, cada produto nas prateleiras do supermercado, tudo é meticulosamente desenhado para disparar seus impulsos mais primitivos. As empresas de tecnologia investem bilhões em neurocientistas e psicólogos comportamentais para descobrir exatamente como fazer você clicar, comprar, reagir sem pensar. Cassinos digitais disfarçados de redes sociais mantêm você scrollando infinitamente, liberando dopamina em doses calculadas para manter você viciado. Aplicativos de relacionamento transformaram a conexão humana em um jogo de impulsos instantâneos. Plataformas de streaming mantêm você assistindo só mais um episódio até às 3 da manhã. Mesmo sabendo que precisa acordar às 6, você está lutando uma guerra e nem sabe disso. Uma guerra pela sua atenção, pelo seu autocontrole, pela sua própria mente. E está perdendo. Todos nós estamos, a menos que aprendamos as armas dos antigos mestres estoicos e as adaptemos para o campo de batalha moderno. A descoberta, que mudou a história. Marco Aurélio governou o Império Romano durante uma das épocas mais turbulentas de sua história. Pragas devastadoras, guerras constantes, traições dentro de sua própria família. Qualquer homem comum teria sucumbido ao estresse, tomado decisões impulsivas desastrosas. Mas Marco Aurélio tinha um segredo, uma prática diária que mantinha sua mente afiada e seus impulsos sob controle absoluto. Todas as manhãs, antes do sol nascer, enquanto Roma ainda dormia, o homem mais poderoso do mundo conhecido sentava-se sozinho e escrevia. Não cartas oficiais ou decretos imperiais, mas reflexões pessoais, lembretes para si mesmo, exercícios mentais. O que sobreviveu desses escritos, suas meditações, revela a tecnologia mental mais avançada, já desenvolvida para o domínio dos impulsos. Quando você acorda pela manhã, escreveu ele, diga a si mesmo: as pessoas com quem lidarei hoje serão intrusivas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e antissociais. Isso pode parecer pessimista, mas é genial. Marco Aurélio estava pré-programando sua mente para não reagir impulsivamente quando encontrasse esses comportamentos. Ele estava criando o que os neurocientistas modernos chamam de implementation intentions. Decisões pré-tomadas que automatizam a resposta correta. Imagine ter esse poder. Imagine acordar, sabendo exatamente como você vai reagir aos gatilhos do dia. Imagine ter suas respostas pré-programadas, não baseadas em impulso, mas em sabedoria, reflexão e escolha consciente. Isso não é fantasia, é uma habilidade treinável, e vou mostrar exatamente como desenvolvê-la. O protocolo dos imperadores aqui, no Mentalidade Estoica. Transformamos filosofia em protocolo. Teoria sem prática é entretenimento intelectual. Prática sem teoria é tentativa e erro cego. Precisamos dos dois. O que vou compartilhar agora é um sistema testado não apenas por imperadores e filósofos, mas validado pela neurociência moderna e refinado para os desafios únicos do século XXI. Primeiro, precisamos entender o inimigo. Seus impulsos não são você,
Essa é a primeira e mais libertadora realização. Os estoicos chamavam isso de separação cognitiva. Seus impulsos são eventos mentais, fenômenos que surgem e passam como nuvens no céu da consciência. Você é o céu, não as nuvens. Você é o observador, não o observado. Quando você sente raiva subindo, não diga, estou com raiva. Diga, estou percebendo o surgimento da raiva. Quando o impulso de checar o celular aparece, não haja automaticamente. Pause e diga, estou notando o impulso de checar o celular. Essa micropausa, esse momento de reconhecimento consciente, é onde mora todo o seu poder. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e psiquiatra, descobriu nos campos de concentração nazistas o que os estoicos sabiam há milênios. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Mas como expandir esse espaço? Como torná-lo grande o suficiente para tomarmos decisões conscientes ao invés de reações automáticas? Os estoicos desenvolveram várias técnicas, mas vou compartilhar as 3 mais poderosas, aquelas que, se você dominar, vão literalmente reprogramar seu sistema operacional mental. A primeira arma, premeditação negativa, parece contraintuitivo, mas os estoicos passavam tempo significativo imaginando o pior cenário possível. Sêneca, apesar de sua imensa riqueza, passava dias regulares vivendo como um mendigo, dormindo no chão, comendo apenas pão e água. Por quê? Porque ele estava treinando sua mente para não temer a perda, e o medo da perda é um dos maiores geradores de decisões impulsivas. Quando você teme perder algo, seja dinheiro, status, um relacionamento, seu cérebro entra em modo de pânico. O sistema límbico assume o controle. O córtex pré-frontal é desligado e você toma decisões desesperadas, impulsivas, frequentemente tornando real o próprio medo que estava tentando evitar. A premeditação negativa, ou premeditatio malorum, como os romanos chamavam, é um exercício de inoculação mental. Todas as manhãs, passe 5 minutos imaginando vividamente a perda daquilo que você mais valoriza. Não de forma mórbida ou depressiva, mas como um exercício de fortalecimento mental. Imagine perdendo seu emprego. Sinta o impacto inicial. Agora racionalmente pense, o que eu faria? Como me adaptaria? Que oportunidades isso poderia criar? Imagine seus relacionamentos terminando. Depois do choque inicial, visualize-se reconstruindo, crescendo, encontrando paz na solidão ou novas conexões. O que esse exercício faz é extraordinário. Ele remove o poder do medo sobre suas decisões. Quando você já enfrentou mentalmente o pior cenário e sabe que pode sobreviver, seus impulsos, baseados em medo, perdem força. Você para de tomar decisões desesperadas para evitar perdas imaginárias. Você age com base em princípios, não em pânico. Um estudo da Universidade de Harvard descobriu que pessoas que praticam visualização negativa controlada têm 60% menos probabilidade de tomar decisões impulsivas em situações de estresse. Elas desenvolvem o que os pesquisadores chamam de resiliência antecipatória, a capacidade de se recuperar de golpes antes mesmo deles acontecerem. A segunda arma, a visão cósmica Marco Aurélio, no meio de batalhas sangrentas nas fronteiras do Império, praticava um exercício mental extraordinário. Ele imaginava-se subindo, saindo de seu corpo, vendo o campo de batalha de cima, depois a região, o continente, o planeta, o sistema solar, a galáxia. Ele chamava isso de visão do alto. Quando você vê seus problemas da perspectiva cósmica, algo mágico acontece. Aquele impulso de responder com raiva a um comentário no Instagram parece ridiculamente pequeno. A urgência de tomar aquela decisão impulsiva de negócios perde sua pressão artificial. O desespero que você sente por validação externa se dissolve na vastidão do universo. Isso não é escapismo ou niilismo. É perspectiva.
É a realização de que 99,9% das coisas que disparam nossos impulsos são, na grande escala das coisas, completamente irrelevantes. Em 100 anos, todos que você conhece estarão mortos. Em 1000 anos, provavelmente nem sua língua existirá mais. Em 1 milhão de anos, a própria espécie humana pode ter evoluído para algo irreconhecível. Isso deveria deprimir você? Não, deveria libertar você. Libertar da tirania do imediato, da urgência artificial, da importância inflada que damos a eventos triviais. Quando você pratica a visão cósmica regularmente, desenvolve o que os estoicos chamavam de ataraxia, uma tranquilidade inabalável que vem de entender seu lugar no universo. No Mentalidade Estoica, não pedimos que você acredite cegamente. Teste por si mesmo. Na próxima vez que sentir um impulso forte surgindo, raiva, medo, desejo desesperado, pare por 10 segundos. Feche os olhos e imagine-se flutuando para cima, vendo a situação de cada vez mais longe. Veja sua cidade, seu país, seu planeta. Agora volte e veja se o impulso ainda tem o mesmo poder sobre você. A terceira arma. O tribunal interior, esta é a técnica mais poderosa e menos conhecida do arsenal estoico. Epicteto a chamava de disciplina do desejo, mas prefiro o termo mais visceral, o tribunal interior. Toda noite, antes de dormir, você convoca um tribunal em sua mente. Você é simultaneamente o acusado, o promotor, o advogado de defesa e o juiz. Revise o dia. Cada decisão impulsiva que você tomou, coloque-a em julgamento. Não com culpa ou autoflagelação. Isso é contraproducente. É com curiosidade cirúrgica. Por que tomei aquela decisão? Que emoção estava dirigindo? Que história eu estava contando a mim mesmo para justificar? Sêneca fazia isso religiosamente. Quando a luz se apaga e minha esposa se cala, escreveu ele, examino o dia inteiro e meço minhas ações e palavras. Não escondo nada de mim mesmo, não passo nada por alto. O poder dessa prática é cumulativo. Cada noite, você está treinando sua mente para reconhecer padrões. Você começa a ver os mesmos gatilhos aparecendo repetidamente. As mesmas desculpas, as mesmas racionalizações. E aqui está a mágica. Uma vez que você vê o padrão conscientemente, ele perde poder sobre você. É como um mágico revelando seu truque. Uma vez que você sabe como a ilusão funciona, não pode mais ser enganado por ela. Seus impulsos funcionam da mesma maneira. Eles dependem da inconsciência, da reação automática, da sua falta de awareness. O tribunal interior traz tudo para a luz da consciência. O momento de ruptura. Deixe-me contar sobre Ana, uma seguidora do canal Mentalidade Estoica que me escreveu recentemente. Médica de 38 anos, ela estava à beira de perder tudo. Viciada em compras compulsivas, ela havia acumulado R$200 mil em dívidas. Seu casamento estava por um fio. Sua saúde mental em frangalhos. Ela havia tentado tudo: terapia, medicação, grupos de apoio. Nada funcionava, então ela descobriu o nosso canal e começou a aplicar os princípios estoicos sistematicamente. Não foi fácil, não foi rápido, mas algo fundamental mudou. Ela parou de lutar contra seus impulsos e começou a observá-los. Parou de se identificar com seus desejos e começou a vê-los como eventos mentais passageiros. O momento de ruptura veio numa tarde comum. Ela estava no shopping, segurando um vestido de R$3 mil, o impulso familiar subindo, a racionalização automática começando. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Ela ouviu a voz de Marco Aurélio em sua mente. Conforme são seus pensamentos habituais, assim será o caráter de sua mente. Ela colocou o vestido de volta. Não com força de vontade heróica, mas com clareza tranquila. Ela viu o impulso pelo que era, uma tentativa desesperada de preencher um vazio que compras nunca poderiam preencher. 6 meses depois, ela havia quitado metade das dívidas, salvado seu casamento e, mais importante, recuperado o controle sobre sua própria mente. A neurociência confirma a sabedoria antiga, que os estoicos intuíram há 2000 anos. A neurociência moderna está confirmando com precisão científica.
O Dr. Matthew Lieberman, da UCLA, descobriu que o simples ato de nomear uma emoção, o que ele chama de affect labeling, reduz a atividade da amígdala, o centro do medo do cérebro, em até 50%. Isso é exatamente o que os estoicos faziam com sua prática de separação cognitiva. Quando você diz, estou percebendo raiva, ao invés de estou com raiva, você está literalmente acalmando seu cérebro primitivo e ativando seu córtex pré-frontal, a sede do pensamento racional e do autocontrole. Estudos de neuroplasticidade mostram algo ainda mais extraordinário. O cérebro de meditadores experientes, e a contemplação estoica é uma forma de meditação, mostra mudanças estruturais significativas. O córtex pré-frontal fica mais espesso. As conexões entre ele e o sistema límbico ficam mais fortes. A ínsula, responsável pela autoconsciência, aumenta de tamanho. Em outras palavras, as práticas estoicas literalmente reconstroem seu cérebro para melhor controle de impulsos. Você não está apenas mudando seus pensamentos. Está mudando a arquitetura física da sua mente. O Dr. Richard Davidson, neurocientista da Universidade de Wisconsin, estudou monges tibetanos e descobriu que meditadores de longo prazo têm ondas gama, associadas com consciência elevada e autocontrole, 30 vezes mais fortes que pessoas comuns. Mas aqui está a parte crucial. Você não precisa meditar 10 horas por dia para obter benefícios significativos. Apenas 10 minutos diários de prática contemplativa estoica podem criar mudanças mensuráveis em 8 semanas. O protocolo de 21 dias no Mentalidade Estoica. Transformamos teoria em ação. Vou dar a você agora um protocolo exato de 21 dias para começar sua transformação. Por que 21 dias? Porque é o tempo mínimo para começar a formar novos caminhos neurais, mas curto o suficiente para manter o compromisso. Dias 1-7. Fundação da Consciência Manhã, 5 minutos. Ao acordar, antes de checar o celular, sente-se em silêncio. Respire profundamente 3 vezes. Agora, declare sua intenção para o dia. Hoje, vou observar meus impulsos sem julgamento. Vou criar espaço entre estímulo e resposta. Durante o dia, use a técnica do pare. Quando sentir um impulso surgindo, pause por 3 segundos. Avalie a situação objetivamente. Reflita sobre as consequências. Escolha conscientemente sua resposta à noite, 10 minutos. Tribunal interior. Revise 3 decisões impulsivas do dia. Para cada uma, identifique o gatilho, a emoção subjacente, a consequência real. Como você poderia ter respondido diferentemente dias 8-14? Fortalecimento mental. Adicione a premeditação negativa pela manhã, 5 minutos extras. Escolha uma perda potencial diferente cada dia. Segunda, perda financeira. Terça, perda de saúde. Quarta, perda de relacionamento. Quinta, perda de reputação. Sexta, perda de conforto. Sábado, perda de controle. Domingo, perda de vida, memento mori. Continue com o pare durante o dia e o tribunal interior à noite. Você começará a notar padrões. Certos gatilhos aparecem repetidamente. Certas horas do dia são mais desafiadoras. Certas pessoas disparam impulsos específicos. Dias 15-21. Maestria emergente. Adicione a visão cósmica ao meio-dia. 3 minutos. Quando o estresse do dia estiver no pico, pare tudo. Feche os olhos. Eleve-se mentalmente acima da situação. Veja sua vida da perspectiva de 10 anos, de 100 anos, de 100 anos. Retorne com perspectiva renovada. Implemente a regra de ouro estoica. Antes de qualquer decisão importante, pergunte: o que a melhor versão de mim faria nesta situação? Não a versão impulsiva, medrosa, raivosa. A versão sábia, calma, centrada que você está construindo. No dia 21, faça uma revisão completa. Compare quem você era no dia 1 com quem você é agora. A mudança pode parecer sutil, mas é profunda. Você plantou sementes que continuarão crescendo pelo resto da sua vida. Os inimigos ocultos agora, preciso alertar você sobre algo crucial.
Quando você começa a dominar seus impulsos, forças poderosas se mobilizam contra você. Não estou falando de forças místicas, mas de resistências psicológicas e sociais muito reais que você precisa estar preparado para enfrentar. Primeiro, seu próprio cérebro vai sabotar você. Ele está acostumado com os padrões antigos, com as recompensas químicas dos comportamentos impulsivos. Quando você começa a mudar, ele entra em modo de abstinência. Você vai sentir desconforto, irritação, uma vontade quase irresistível de voltar aos velhos hábitos. Os estoicos chamavam isso de a resistência. É normal, é esperado. É, na verdade, um sinal de que a transformação está acontecendo. Como um músculo dolorido após o exercício, o desconforto mental é evidência de crescimento. Não fuja dele, abrace-o. Como Marco Aurélio escreveu, o impedimento à ação avança à ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. Segundo, as pessoas ao seu redor vão resistir à sua mudança. Isso é perturbador, mas é verdade. Quando você para de reagir impulsivamente, quando você não entra mais nos dramas, quando você mantém a calma enquanto outros perdem a cabeça, você se torna um espelho que reflete a falta de controle deles. E muitas pessoas preferem quebrar o espelho a olhar para o reflexo. Amigos podem dizer que você mudou, que não é mais divertido. Familiares podem testar seus limites, tentando provocar as antigas reações. Colegas podem se sentir ameaçados pela sua nova estabilidade emocional. Isso não é maldade consciente, é a resistência natural dos sistemas sociais à mudança. Terceiro, e mais insidioso, é o que chamo de inflação do ego espiritual. Quando você começa a experimentar o poder do controle de impulsos, pode surgir um novo impulso, o impulso de se sentir superior aos outros, de julgar aqueles que ainda estão presos em padrões reativos, de se tornar o que os estoicos alertavam contra, um filósofo de palavras, não de ações. Lembre-se sempre do que Epicteto ensinou. É impossível para um homem aprender aquilo que ele pensa que já sabe. A humildade não é apenas uma virtude moral, é uma necessidade prática. No momento em que você pensa que dominou completamente seus impulsos, você baixa a guarda e eles retornam com força duplicada. A transformação profunda Sarah, executiva de uma Fortune 500, compartilhou sua história no nosso canal Mentalidade Estoica. Por anos, ela foi conhecida como a Vulcão, explosiva, imprevisível, brilhante, mas impossível de trabalhar. Sua carreira estava estagnada, apesar de seu talento óbvio. Seus relacionamentos eram uma série de inícios intensos e términos dramáticos. Quando descobriu os princípios estoicos através do nosso canal, algo clicou. Ela percebeu que tinha vivido toda a sua vida no modo reativo, como uma bola de pinball sendo arremessada de impulso em impulso. Ela começou pequeno, apenas observando seus gatilhos sem tentar mudá-los. A primeira semana foi reveladora. Ela descobriu que 80% de suas explosões aconteciam quando se sentia não ouvida ou desvalorizada. O padrão vinha da infância. A filha do meio, em uma família de 5, sempre lutando para ser notada. Uma vez que viu o padrão, ele começou a perder poder. Ela implementou uma regra simples: nenhuma resposta importante em menos de 24 horas. E-mails flamejantes ficavam em rascunho. Confrontações eram adiadas para o dia seguinte. Decisões importantes tinham um período de reflexão obrigatório. 6 meses depois, ela foi promovida a VP. 1 ano depois, CEO de uma subsidiária. Mas a verdadeira transformação não foi profissional. Pela primeira vez na minha vida, ela me escreveu, eu sinto que estou dirigindo o carro, não apenas sendo carregada para onde meus impulsos me levam. É como acordar de um sonho de 40 anos. O paradoxo do controle aqui está algo que vai torcer sua mente. Quanto mais você tenta controlar diretamente seus impulsos, mais forte eles ficam. É como tentar não pensar em um elefante rosa. O próprio ato de tentar não pensar torna o pensamento inevitável.
Os estoicos entendiam esse paradoxo profundamente. A solução não é controle direto, mas o que chamo de controle oblíquo. Você não luta contra o impulso. Você muda as condições que o geram. Você não resiste à tentação. Você remove-se de situações tentadoras. Você não suprime emoções. Você as reconhece e deixa passar. Imagine seus impulsos como ondas no oceano. Você pode tentar lutar contra cada onda, exaustivo e ultimamente fútil. Ou você pode aprender a surfar, usando a energia da onda, mas escolhendo sua direção. Os mestres estoicos eram surfistas mentais, navegando nas ondas dos impulsos sem serem derrubados por elas. Marco Aurélio tinha uma metáfora poderosa. Seja como o rochedo contra o qual as ondas se quebram continuamente. Ele permanece imóvel e ao seu redor a agitação das águas se acalma. Note que ele não diz para destruir as ondas. Elas continuam vindo, mas você permanece inabalável. E, eventualmente, sua própria estabilidade acalma as águas ao seu redor. Isso requer uma mudança fundamental de identidade. Você para de se identificar com seus impulsos e começa a se identificar com o observador dos impulsos. Você não é a raiva. Você é quem percebe a raiva. Você não é o medo. Você é quem testemunha o medo. Você não é o desejo. Você é a consciência na qual o desejo surge e passa. A técnica do diamante vou compartilhar agora uma técnica avançada que desenvolvemos no Mentalidade Estoica, combinando sabedoria antiga com psicologia moderna. Chamo-a de técnica do diamante porque, como um diamante, ela tem múltiplas facetas que refletem e refratam a luz da consciência. Quando um impulso forte surge, visualize um diamante no centro do seu peito. Cada faceta do diamante representa uma perspectiva diferente. Faceta 1, temporal. Como verei isso em 10 minutos? 10 dias? 10 anos? Faceta 2, espacial. Como isso parece de fora do meu corpo, da minha cidade, do espaço. Faceta 3, pessoal. Como a melhor versão de mim responderia, e a pior. Faceta 4, universal. Como alguém que admiro lidaria com isso. Como um sábio estoico agiria. Faceta 5, causal. Qual é a verdadeira causa deste impulso? O que estou realmente buscando? Faceta 6, consequencial. Se eu ceder, quais são todas as possíveis consequências? Faceta 7, principal. Isso está alinhado com meus valores fundamentais. O poder desta técnica está na velocidade. Com prática, você pode girar através de todas as facetas em segundos, ganhando uma visão de 360 graus da situação antes de agir. É como ter um conselho de sábios na sua mente, cada um oferecendo uma perspectiva valiosa. O sistema de suporte invisível, um erro comum, é tentar dominar os impulsos sozinho. Os estoicos, apesar da imagem de filosofia individualista, eram profundamente comunitários. Marco Aurélio tinha Fronto como mentor. Sêneca trocava cartas constantemente com Lucílio. Epicteto ensinava em uma escola, rodeado de estudantes dedicados. No Mentalidade Estoica, criamos uma comunidade virtual de praticantes. Nos comentários dos nossos vídeos, você encontra pessoas compartilhando suas lutas e vitórias. Não subestime o poder disso. Saber que outros estão na mesma jornada, enfrentando batalhas similares, cria o que os psicólogos chamam de responsabilidade social positiva. Mas há um nível mais profundo de suporte, o que chamo de mentores eternos. Quando você estuda profundamente os escritos estoicos, esses filósofos mortos há milênios se tornam presenças vivas na sua mente. Em momentos de crise, você pode literalmente perguntar o que Marco Aurélio faria. E se você conhece bem seus escritos, a resposta vem: isso não é misticismo. É o poder dos modelos mentais internalizados. Quando você absorve profundamente a sabedoria de alguém, cria uma simulação dessa pessoa na sua mente. É como ter um conselho de sábios sempre disponível, 24/7, gratuitamente, sem necessidade de agendamento. Os 4 estágios da maestria.
No domínio dos impulsos, existem 4 estágios distintos pelos quais todos passam. Reconhecê-los ajuda você a entender onde está e o que esperar em seguida. Estágio 1. Inconsciência. Você nem percebe que está sendo controlado por impulsos. Vida no piloto automático. A maioria das pessoas passa a vida inteira aqui, confundindo reatividade com personalidade. Eu sou assim mesmo, dizem, sem perceber que estão descrevendo prisões mentais, não características imutáveis. Estágio 2. Despertar doloroso. Você começa a ver os padrões, mas ainda não consegue mudá-los. É o estágio mais frustrante. Você assiste a si mesmo repetindo os mesmos erros, totalmente consciente, mas aparentemente impotente. Muitos desistem aqui, preferindo a inconsciência confortável ao despertar desconfortável. Estágio 3. Poder emergente. Você começa a criar pequenos espaços entre estímulo e resposta. Nem sempre funciona, mas quando funciona, é mágico. Você experimenta pela primeira vez o gosto da verdadeira liberdade. Cada vitória fortalece o músculo do autocontrole. Estágio 4. Fluxo natural. O controle de impulsos se torna sua segunda natureza. Você não precisa mais lutar. A resposta sábia vem naturalmente. Mas atenção, este não é um destino final. É um estado que requer manutenção constante. Como a forma física, você pode perdê-lo se parar de praticar. A armadilha da perfeição. Deixe-me ser claro sobre algo crucial. O objetivo não é nunca mais agir impulsivamente. Isso é impossível e francamente indesejável. Alguns impulsos são sábios. O impulso de ajudar alguém em perigo, de expressar amor espontaneamente, de aproveitar uma oportunidade fugaz. O objetivo é discernimento. É saber a diferença entre impulsos que servem seus valores mais profundos e impulsos que os traem. É ter a capacidade de escolher conscientemente quando seguir um impulso e quando deixá-lo passar. Os estoicos tinham um conceito chamado preferidos indiferentes. Coisas que é natural preferir. Saúde sobre doença, riqueza sobre pobreza, sobre algo crucial. Quando você começa a dominar seus impulsos, forças poderosas se mobilizam contra você. Não estou falando de forças místicas, mas de resistências psicológicas e sociais muito reais que você precisa estar preparado para enfrentar. Primeiro, seu próprio cérebro vai sabotar você. Ele está acostumado com os padrões antigos, com as recompensas químicas dos comportamentos impulsivos. Quando você começa a mudar, ele entra em modo de abstinência. Você vai sentir desconforto, irritação, uma vontade quase irresistível de voltar aos velhos hábitos. Os estoicos chamavam isso de a resistência. É normal, é esperado. É, na verdade, um sinal de que a transformação está acontecendo. Como um músculo dolorido após o exercício, o desconforto mental é evidência de crescimento. Não fuja dele, abrace-o. Como Marco Aurélio escreveu, o impedimento à ação avança à ação. O que fica no caminho, torna-se o caminho. Segundo, as pessoas ao seu redor vão resistir à sua mudança. Isso é perturbador, mas é verdade. Quando você para de reagir impulsivamente, quando você não entra mais nos dramas, quando você mantém a calma enquanto outros perdem a cabeça, você se torna um espelho que reflete a falta de controle deles. E muitas pessoas preferem quebrar o espelho a olhar para o reflexo. Amigos podem dizer que você mudou, que não é mais divertido. Familiares podem testar seus limites, tentando provocar as antigas reações. Colegas podem se sentir ameaçados pela sua nova estabilidade emocional. Isso não é maldade consciente, é a resistência natural dos sistemas sociais à mudança. Terceiro, e mais insidioso, é o que chamo de inflação do ego espiritual. Quando você começa a experimentar o poder do controle de impulsos, pode surgir um novo impulso, o impulso de se sentir superior aos outros, de julgar aqueles que ainda estão presos em padrões reativos, de se tornar o que os estoicos alertavam contra,
Um filósofo de palavras, não de ações. Lembre-se sempre do que Epicteto ensinou. É impossível para um homem aprender aquilo que ele pensa que já sabe. A humildade não é apenas uma virtude moral, é uma necessidade prática. No momento em que você pensa que dominou completamente seus impulsos, você baixa a guarda e eles retornam com força duplicada. A transformação profunda Sarah, executiva de uma Fortune 500, compartilhou sua história no nosso canal Mentalidade Estoica. Por anos, ela foi conhecida como a Vulcão, explosiva, imprevisível, brilhante, mas impossível de trabalhar. Sua carreira estava estagnada, apesar de seu talento óbvio. Seus relacionamentos eram uma série de inícios intensos e términos dramáticos. Quando descobriu os princípios estoicos através do nosso canal, algo clicou. Ela percebeu que tinha vivido toda a sua vida no modo reativo, como uma bola de pinball sendo arremessada de impulso em impulso. Ela começou pequeno, apenas observando seus gatilhos sem tentar mudá-los. A primeira semana foi reveladora. Ela descobriu que 80% de suas explosões aconteciam quando se sentia não ouvida ou desvalorizada. O padrão vinha da infância. A filha do meio, em uma família de 5, sempre lutando para ser notada. Uma vez que viu o padrão, ele começou a perder poder. Ela implementou uma regra simples: nenhuma resposta importante em menos de 24 horas. E-mails flamejantes ficavam em rascunho. Confrontações eram adiadas para o dia seguinte. Decisões importantes tinham um período de reflexão obrigatório. 6 meses depois, ela foi promovida a VP. 1 ano depois, CEO de uma subsidiária. Mas a verdadeira transformação não foi profissional. Pela primeira vez na minha vida, ela me escreveu: eu sinto que estou dirigindo o carro, não apenas sendo carregada para onde meus impulsos me levam. É como acordar de um sonho de 40 anos. O paradoxo do controle aqui está algo que vai torcer sua mente. Quanto mais você tenta controlar diretamente seus impulsos, mais forte eles ficam. É como tentar não pensar em um elefante rosa. O próprio ato de tentar não pensar torna o pensamento inevitável. Os estoicos entendiam esse paradoxo profundamente. A solução não é controle direto, mas o que chamo de controle oblíquo. Você não luta contra o impulso. Você muda as condições que o geram. Você não resiste à tentação. Você remove-se de situações tentadoras. Você não suprime emoções. Você as reconhece e deixa passar. Imagine seus impulsos como ondas no oceano. Você pode tentar lutar contra cada onda, exaustivo e ultimamente fútil. Ou você pode aprender a surfar, usando a energia da onda, mas escolhendo sua direção. Os mestres estoicos eram surfistas mentais, navegando nas ondas dos impulsos sem serem derrubados por elas. Marco Aurélio tinha uma metáfora poderosa. Seja como o rochedo contra o qual as ondas se quebram continuamente. Ele permanece imóvel, e ao seu redor a agitação das águas se acalma. Note que ele não diz para destruir as ondas. Elas continuam vindo, mas você permanece inabalável. E, eventualmente, sua própria estabilidade acalma as águas ao seu redor. Isso requer uma mudança fundamental de identidade. Você para de se identificar com seus impulsos e começa a se identificar com o observador dos impulsos. Você não é a raiva. Você é quem percebe a raiva. Você não é o medo. Você é quem testemunha o medo. Você não é o desejo. Você é a consciência na qual o desejo surge e passa. A técnica do diamante vou compartilhar agora uma técnica avançada que desenvolvemos no Mentalidade Estoica, combinando sabedoria antiga com psicologia moderna. Chamo-a de técnica do diamante porque, como um diamante, ela tem múltiplas facetas que refletem e refratam a luz da consciência. Quando um impulso forte surge, visualize um diamante no centro do seu peito. Cada faceta do diamante representa uma perspectiva diferente. Faceta 1, temporal. Como verei isso em 10 minutos? 10 dias? 10 anos? Faceta 2, espacial. Como isso parece de fora do meu corpo, da minha cidade, do espaço.
Faceta 3. Pessoal, como a melhor versão de mim responderia, e a pior. Faceta 4. Universal. Como alguém que admiro lidaria com isso. Como um sábio estoico agiria. Faceta 5. Causal. Qual é a verdadeira causa deste impulso? O que estou realmente buscando? Faceta 6. Consequencial. Se eu ceder, quais são todas as possíveis consequências? Faceta 7. Principal. Isso está alinhado com meus valores fundamentais. O poder desta técnica está na velocidade. Com prática, você pode girar através de todas as facetas em segundos, ganhando uma visão de 360 graus da situação antes de agir. É como ter um conselho de sábios na sua mente, cada um oferecendo uma perspectiva valiosa. O sistema de suporte invisível, um erro comum, é tentar dominar os impulsos sozinho. Os estoicos, apesar da imagem de filosofia individualista, eram profundamente comunitários. Marco Aurélio tinha Fronto como mentor. Sêneca trocava cartas constantemente com Lucílio. Epicteto ensinava em uma escola, rodeado de estudantes dedicados. No Mentalidade Estoica, criamos uma comunidade virtual de praticantes. Nos comentários dos nossos vídeos, você encontra pessoas compartilhando suas lutas e vitórias. Não subestime o poder disso. Saber que outros estão na mesma jornada, enfrentando batalhas similares, cria o que os psicólogos chamam de responsabilidade social positiva. Mas há um nível mais profundo de suporte, o que chamo de mentores eternos. Quando você estuda profundamente os escritos estoicos, esses filósofos mortos há milênios se tornam presenças vivas na sua mente. Em momentos de crise, você pode literalmente perguntar o que Marco Aurélio faria. E se você conhece bem seus escritos, a resposta vem: isso não é misticismo. É o poder dos modelos mentais internalizados. Quando você absorve profundamente a sabedoria de alguém, cria uma simulação dessa pessoa na sua mente. É como ter um conselho de sábios sempre disponível, 24/7, gratuitamente, sem necessidade de agendamento. Os 4 estágios da maestria. No domínio dos impulsos, existem 4 estágios distintos, pelos quais todos passam. Reconhecê-los ajuda você a entender onde está e o que esperar em seguida. Estágio 1. Inconsciência. Você nem percebe que está sendo controlado por impulsos. Vida no piloto automático. A maioria das pessoas passa a vida inteira aqui, confundindo reatividade com personalidade. Eu sou assim mesmo, dizem, sem perceber que estão descrevendo prisões mentais, não características imutáveis. Estágio 2. Despertar doloroso. Você começa a ver os padrões, mas ainda não consegue mudá-los. É o estágio mais frustrante. Você assiste a si mesmo repetindo os mesmos erros, totalmente consciente, mas aparentemente impotente. Muitos desistem aqui, preferindo a inconsciência confortável ao despertar desconfortável. Estágio 3. Poder emergente. Você começa a criar pequenos espaços entre estímulo e resposta. Nem sempre funciona, mas quando funciona, é mágico. Você experimenta pela primeira vez o gosto da verdadeira liberdade. Cada vitória fortalece o músculo do autocontrole. Estágio 4. Fluxo natural. O controle de impulsos se torna sua segunda natureza. Você não precisa mais lutar. A resposta sábia vem naturalmente. Mas atenção, este não é um destino final. É um estado que requer manutenção constante. Como a forma física, você pode perdê-lo se parar de praticar. A armadilha da perfeição. Deixe-me ser claro sobre algo crucial. O objetivo não é nunca mais agir impulsivamente. Isso é impossível e francamente indesejável. Alguns impulsos são sábios. O impulso de ajudar alguém em perigo, de expressar amor espontaneamente, de aproveitar uma oportunidade fugaz. O objetivo é discernimento. É saber a diferença entre impulsos que servem seus valores mais profundos e impulsos que os traem. É ter a capacidade de escolher conscientemente quando seguir um impulso e quando deixá-lo passar. Os estoicos tinham um conceito chamado
preferidos indiferentes. Coisas que é natural preferir: saúde sobre doença, riqueza sobre pobreza, aprendizado. A promessa e o aviso vão ser transparentes sobre o que esperar. Se você seguir este caminho consistentemente, em 30 dias você será uma pessoa visivelmente diferente. Em 90 dias, irreconhecível. Em 1 ano, você olhará para trás e mal acreditará que era a mesma pessoa. Mas também preciso avisar, nem todos vão gostar da sua transformação. Algumas pessoas preferiam quando você era previsível, reativo, fácil de manipular. Algumas relações podem acabar, não por conflito, mas por incompatibilidade. Você pode descobrir que estava em ambientes tóxicos, que só tolerava por estar entorpecido por impulsos. Isso não é perda, é purificação. É o que acontece quando você para de viver a vida de outros e começa a viver a sua. É o preço da autenticidade e é um preço que vale cada centavo. O momento da verdade, estamos nos aproximando do fim, mas na verdade este é apenas o começo. O começo da sua nova vida. A vida onde você está no comando. Onde seus valores, não seus impulsos, dirigem suas ações. Onde a sabedoria, não a reatividade, guia suas decisões. Lembre-se, os impulsos que você não controla hoje se tornarão os arrependimentos de amanhã. As tentações que você resiste agora se tornarão as forças de caráter do futuro. Cada momento de controle consciente é um investimento na pessoa que você está se tornando. Os estoicos acreditavam em algo chamado amor fati, amor ao destino. Mas aqui está o segredo. Seu destino não é fixo. É criado a cada momento pelas escolhas que você faz. E a escolha mais fundamental é esta: vou reagir ou vou responder? Vou ser escravo ou vou ser livre? No mentalidade estoica não prometemos facilidade. Prometemos transformação. Não prometemos conforto. Prometemos crescimento. Não prometemos que será rápido. Prometemos que valerá a pena. A última palavra vou terminar com uma história. Um jovem monge se aproximou de seu mestre Zen e perguntou: Mestre, quanto tempo levará para eu alcançar a iluminação? O mestre respondeu: 10 anos. O monge ansioso perguntou: E se eu trabalhar muito duro, me dedicar completamente? O mestre respondeu: Então 20 anos. O paradoxo é real. Quanto mais você persegue desesperadamente o controle, mais ele escapa. Mas quando você se compromete com a prática diária, quando aceita que é uma jornada vitalícia, não um destino, algo mágico acontece. O progresso vem naturalmente, organicamente, inevitavelmente. Não tente dominar todos os seus impulsos amanhã. Comece com um. Escolha o menor, o mais gerenciável. Domine-o, depois outro e outro. Em 1 ano, você terá construído um império de autocontrole, tijolo por tijolo, impulso por impulso. Marcos, o executivo raivoso do início desta jornada, ele reconstruiu sua carreira, salvou seu casamento, tornou-se mentor de jovens executivos, ensinando controle emocional. Ana, a médica com compulsão por compras, ela não apenas quitou suas dívidas, mas começou a dar palestras sobre liberdade financeira através do controle de impulsos. Essas não são exceções. São o resultado natural de aplicar estes princípios consistentemente. A questão não é se funcionará para você. A questão é: você está disposto a fazer o trabalho? Se a resposta for sim, bem-vindo à Irmandade dos Livres. Bem-vindo à mentalidade estoica. Bem-vindo à vida que você sempre soube que era capaz de viver. O impulso de fechar este vídeo e voltar ao scroll infinito está surgindo agora. Eu sei, você sabe. Este é o primeiro teste. Resista. Fique mais um momento. Respire. Escolha conscientemente sua próxima ação. Inscreva-se. Comente. Compartilhe. Comece sua jornada. Não porque eu estou pedindo. Não por impulso. Mas por escolha consciente, deliberada, poderosa. Seu futuro eu está observando este momento. A decisão que você tomar agora ecoa pela eternidade. Escolha sabiamente. Escolha conscientemente. Escolha agora. Lembre-se, você não é seus impulsos.
Você é infinitamente mais poderoso do que eles. Você é a consciência que observa, a sabedoria que escolhe, a força que persiste. Você é um praticante da filosofia mais poderosa já desenvolvida para o domínio da mente humana. Os antigos estoicos acenderam uma tocha há 2000 anos. Ela foi passada de geração em geração, de mente para mente, chegando até você hoje através deste canal, desta mensagem, deste momento. A questão é, você vai pegá-la e passá-la adiante ou vai deixá-la cair? No Mentalidade Estoica, acreditamos que você vai não apenas pegá-la, mas fazê-la brilhar mais forte do que nunca. Porque os desafios do nosso tempo exigem mentes livres, controladas, sábias. O mundo precisa de pessoas que dominaram seus impulsos, que respondem com sabedoria ao invés de reagir com emoção. Você é uma dessas pessoas. Você pode ainda não saber disso completamente, mas nós sabemos. É por isso que este vídeo encontrou você. É por isso que você assistiu até aqui. É por isso que algo dentro de você está dizendo sim neste exato momento. Honre esse sim. Haja sobre ele, transforme-o de impulso em decisão, de decisão em ação, de ação em transformação. O controle dos seus impulsos não é apenas sobre você. É sobre cada vida que você toca, cada decisão que você influencia, cada momento de caos que você transforma em calma. Você se torna um ponto de estabilidade em um mundo instável, uma fonte de sabedoria em um mar de reatividade. Este é seu momento. Este é seu chamado. Este é o início da pessoa que você sempre foi destinado a ser. Bem-vindo ao controle. Bem-vindo à liberdade. Bem-vindo ao Mentalidade Estoica. Até o próximo vídeo, lembre-se, a batalha contra seus impulsos não é vencida em grandes gestos heróicos, mas em pequenas escolhas diárias. Cada vez que você pausa antes de reagir, cada vez que você escolhe responder com sabedoria ao invés de emoção, você está escrevendo um novo capítulo na história da sua vida. Que esse capítulo seja digno de ser lido. Que sua vida seja um testamento ao poder do controle consciente. Que você se torne a prova viva de que os impulsos podem ser dominados, que a sabedoria pode prevalecer, que o ser humano pode transcender sua programação primitiva. A jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Você acabou de dar esse passo. Agora continue caminhando. O caminho está iluminado pela sabedoria de milhares de anos. Você não caminha sozinho. Caminha com Marco Aurélio, com Sêneca, com Epicteto e com todos nós do Mentalidade Estoica. Até breve, guerreiro da mente. Até breve, mestre dos impulsos. Até breve, arquiteto do seu próprio destino. A transformação começou. Não há volta. Apenas o caminho adiante, iluminado pela luz da consciência, pavimentado com escolhas conscientes, levando ao único destino que importa. A melhor versão de você mesmo. Este é o Mentalidade Estoica. Esta é a sua nova vida. Este é apenas o começo.